Olá, muito bom dia para você. Estamos chegando com o programa Paraná Notícias, o programa do Carlos Fenili, hoje com Amaro de Oliveira. Hoje é quarta-feira, dia 15 de outubro. Chegamos à metade do mês de outubro. Veja no programa de hoje. Nós temos o quadro Momento Empresarial com a Isadora, temos também o quadro Empreende Maringá com o Tassis Rosa, ainda teremos também o quadro Mulher em Foco com a Major e o quadro Afropapo hoje com a Salete. E ainda as reportagens da nossa equipe de jornalismo e muito mais no Paraná Notícias, que está começando. E a gente já começa o programa de hoje, o Paraná Notícias. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Amaro de Oliveira, um prazer estar com você. Vamos agora ao mercado financeiro. Mercado financeiro. O dólar comercial fechou ontem cotado a R$ 5,45, o euro R$ 6,33 e a libra R$ 7,30. Mercado financeiro. Olha, dezenas de entidades assistenciais aqui de Maringá e toda a região tiveram projetos contemplados em mais um edital da Itaipu Binacional. Vamos conferir. Representantes das instituições contempladas pelo edital 01-2024 do programa Itaipu Mais que Energia receberam todas as orientações sobre a aquisição dos recursos da equipe técnica da Binacional. O diretor-geral brasileiro da Itaipu, NVR, e deputados federais e estaduais, além de prefeitos, vereadores e autoridades ligadas ao Judiciário e representantes da Caixa Econômica Federal, fizeram a composição da cerimônia. Aqui são 33 municípios que participam desse evento. São municípios que, em sua maioria, têm um IDH mais alto. Portanto, são entidades que fazem um trabalho muito grande, um trabalho de muita dedicação, porque nessas cidades maiores as periferias também são grandes e, consequentemente, uma população que precisa de ajuda. São 108 entidades, num valor total de em torno de 25 milhões de reais entregues a essas entidades. Entidades que têm sua documentação em dia, têm um histórico muito bonito de trabalho voluntário e, principalmente, um grau de solidariedade muito grande. Nós estamos falando de APAES, asilos, entidades ambientais, são todos aqueles que trabalham para reduzir as desigualdades sociais e regionais dessa região, que apesar de ter um IDH muito alto, tem uma renda muito concentrada. Em que pese a beleza de Maringá, cidade que eu gosto muito, nós temos cidades ao redor com índices muito baixos, com pobreza muito grande e que precisa da atuação do Estado. O Estado nem sempre dá conta disso, nem sempre a União, o Estado e os municípios conseguem atender todas as pessoas que precisam. Daí a importância dessas entidades, esse trabalho solidário que elas fazem e a importância, nós do governo federal, representando aqui a Itaipu, mas o governo Lula, fazermos esses investimentos. Esses recursos são fundo perdido, dinheiro que vem da Itaipu para beneficiar essas entidades, municípios. Exatamente. A Itaipu, ela é baseada em 3 colunas. Produzir energia limpa, barata, por isso que nós reduzimos o valor da nossa energia em 26% e congelamos essa tarifa até dezembro de 26, são 4 anos sem subir a tarifa de Itaipu. Nós apostamos muito em inovação tecnológica e nós temos um trabalho chamado Itaipu Mais que Energia, que é o trabalho socioambiental. Esse recurso vem dessa tarifa que antes pagava a dívida de Itaipu e agora, como não tem mais a dívida, nós repassamos ao estado do Paraná e parte do Mato Grosso do Sul. Todos os 399 municípios do Paraná receberam recursos pelas prefeituras. E agora, com esse edital para as entidades assistenciais, nós estamos falando de mais de 1.000 entidades no investimento de 305 milhões de reais. Hoje, parte dessas entidades estão aqui representadas, mas todo o Paraná e todas as cidades do Paraná receberam recursos. O programa Itaipu Mais Energia tem o objetivo de fortalecer as organizações sociais, em sua maioria pela economia, com a geração de energia limpa na instalação de placas solares. O convênio vai beneficiar entidades de mais de 100 municípios. É o caso da creche Menino Jesus de Maringá, que atende mais de 200 crianças, e o Núcleo João 23, que mantém moradias para pessoas carentes. Esse recurso é fundamental para as instituições sociais, de uma forma geral, para
creche Menino Jesus ele é muito importante porque vai nos ajudar na redução dos custos mensais. Nós solicitamos placas solares para captação de energia e isso vai nos reduzir um valor de mais de R$5.000 por mês. Então isso pode ser aplicado em outros projetos em benefício das crianças. Então para nós é muito importante porque elas são a nossa prioridade. O Núcleo Social, ele está há mais de 50 anos aqui no município de Maringá. Ele hoje tem 75 casas e a gente atende 75 famílias. O benefício do projeto da Itaipu, essa parceria, a gente vai colocar painéis solares na instituição. Isso vai reduzir os custos. Sim, é muito importante que vai reduzir os nossos custos com a nossa energia. Como que o núcleo se mantém? O núcleo atualmente se mantém através de doações da comunidade. Como a nossa empresa é uma empresa pública, tudo é feito de forma muito transparente. É na forma de editais. Nós abrimos editais, as entidades apresentaram as suas necessidades, o corpo técnico de Itaipu avalia primeiro a entidade, se ela tem prestação de conta em dia, se existe a entidade, que trabalho que ela faz, há quantos anos ela existe. E depois o que ela pediu. E aí nós ajustamos o que ela pediu ao nosso orçamento. Por isso, só não receberam, as entidades que não receberam recursos desse edital é porque tinham problemas de documentação. Todas aquelas que tinham seus documentos em dia e atendiam às exigências do edital foram atendidas. Pois é, um cunho muito importante social para ajudar as entidades assistenciais de toda a nossa macro-região do estado do Paraná e também Mato Grosso do Sul. Agora a gente fala do consórcios Yamaha. Olha, está no mercado há mais de 40 anos o consórcio Yamaha. Você sabia que você pode adquirir desde motos, linha náutica, transportes, automóveis, inclusive imóveis? Isso mesmo, a Elo, representante autorizada do consórcio Yamaha em Maringá, tem uma linha completa de créditos para você, com planos de até 72 meses e com as menores taxas do mercado. Planeje e realize o seu sonho pagando através do consórcio. Em Maringá, o consórcio Yamaha é com a Elo Consórcios e Assessoria. É só você ligar 3354 4440. Na Elo de Maringá você encontra tudo em um só lugar. Vai viajar ou trabalhar? A Elo Locadora tem o carro perfeito para você. Com locação sem burocracia e assistência 24 horas. Quer realizar um sonho? A Elo é representante autorizada do consórcio Yamaha. Com créditos para motos, carros, caminhões, imóveis e náutica. Com as menores taxas do mercado. Mobilidade, praticidade e conquista, tudo com a Elo. Ligue agora 3354 4440. E agora nós temos o quadro Mulher em Foco com a Major e a sua convidada. Bom dia, gente. Quarta-feira, muito obrigada por abrir as portas da sua casa para conversar com a gente, nos receber tão bem como você sempre faz. E olha só, hoje é um dia especial, porque hoje é dia do professor, gente. Quem aí não tem um professor querido para lembrar no dia de hoje? E a gente está aliando as duas coisas hoje, o dia do professor com a saúde da mulher devido ao Outubro Rosa. E para conversar com a gente, eu trouxe aqui uma querida amiga, que é minha conselheira, junto comigo, lá na Assim Mulher, para a gente poder falar desse assunto que é tão importante. Então, para conversar com a gente, doutora Neuza. Bom dia, doutora. Que satisfação ter a senhora aqui. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem, doutora. Para falar com quem está assistindo a gente, doutora, saúde da mulher. A gente sabe que esse mês todo mundo fala de prevenção de câncer de mama, né? E a gente tem que tomar realmente um cuidado mais especial. A partir de qual faixa etária, qual é a idade que a gente precisa se atentar um pouquinho mais a essa prevenção? Falando especificamente de câncer de mama, o que a gente recomenda é que todas as mulheres, a partir de 40 anos, façam um exame chamado mamografia. Então, a mamografia é o principal exame para nós mulheres para a gente fazer a prevenção do câncer de mama. Falando em câncer de mama. Falando de saúde geral, sempre, né, todo ano, a gente recomenda que todas as mulheres vão ao médico fazer seus exames de rotina, né? Conforme a idade, aí a gente determina quais exames são importantes fazer. Doutora, a gente está muito acostumado nessa época do ano a falar da prevenção do câncer de mama e isso todo mundo está careca de saber já, né? Espero que você já tenha ido fazer seu exame. Aí quando a gente fala de mulheres 40 a mais, a gente sabe que é um momento da vida que nós estamos com muitos hormônios à flor da pele, nós estamos com algumas mudanças biológicas no nosso corpo. Para quem está assistindo, quais são os principais sintomas, quais são os cuidados que a gente tem que ter a partir dos 40 anos?
Esse tema é super importante você falar, porque é muito tabu, né? Então, a mulher aí perto de 40, 50 anos começa a sofrer com as mudanças hormonais, que entra na fase aí que a gente chama de climatério e depois a menopausa, quando a mulher para de menstruar. Então, nessa fase, normalmente a mulher começa a sofrer com irregularidade de menstruação, a menstruação falha, ou vem muito, ou vem 2 vezes ao mês, ela pode ter os famosos fogachos, né? Muito conhecidos, insônia, irritabilidade, aquele nervosismo, eu falo aquela vontade de matar o marido, né? Alterações também bem comuns na mulher é na parte da libido, né? Diminuição de libido, ressecamento vaginal. Outra coisa que as mulheres reclamam muito, às vezes começa a engordar, sem mais, sem menos, assim, de repente. Então, isso já são sinais de que os hormônios estão alterando e a mulher já deve procurar atendimento médico quanto mais cedo a gente começa a cuidar disso, melhor para quê? Porque essa fase de menopausa, de transição menopausal, seja uma fase tranquila e que a gente não precise passar por todas essas alterações. E é bacana você falar, porque isso é um tabu, né? As mulheres têm dificuldade de falar sobre esse tema, né, na nossa sociedade. É um tabu, mas nós temos que falar. E a gente está aqui para poder enfrentar esse assunto e falar de frente. Doutora, pensando nisso e enfrentar realmente esse assunto, a gente escuta muito sobre a questão do tratamento hormonal. Tem muitos mitos e verdades sobre o tratamento, sobre o auxílio de medicamentos em relação a isso. Doutora, o que ficou no passado e qual que é a realidade de hoje para a reposição hormonal para as mulheres? É que no passado, né, se usava, para você ter uma ideia, antigamente, para ver se a gente fazia tratamento de menopausa, a gente usava um hormônio chamado Premarin, que ele era tirado da urina da égua prenha. Então, isso não era um hormônio feito para a mulher, era um hormônio da égua grávida, né? Hoje, quando a gente fala de tratamento de menopausa, mudou muito, evoluiu muito. Hoje a gente tem os hormônios, que são hormônios muito parecidos com os hormônios da gente, que faz desse tratamento ser um tratamento bem natural. E antigamente os trabalhos feitos com esse hormônio Premarin, que era o hormônio da égua, ele realmente teve vários problemas, só que hoje isso mudou muito, tá? Os hormônios hoje são extremamente seguros e feitos de forma segura, não aumentam o risco de câncer de mama. Lógico, eu sempre falo assim, tratamento é tratamento médico, ele tem que ser individualizado, né? Você tem que ver a história, se a paciente, às vezes, alguns problemas de saúde pode ter contraindicação, mas assim, são poucas mulheres que realmente não podem fazer. A maioria pode, né? Desde que feito com acompanhamento médico de forma adequada, e isso muda a nossa qualidade de vida, melhora os sintomas. A saúde da mulher é outra, principalmente nós, né? Hoje nós mulheres estamos aí no mercado de trabalho, 40, 50, 60 anos ou mais, né? E a gente está vivendo cada vez mais. Então, assim, eu falo para as pacientes, se a gente entrar na menopausa com 40 anos e for viver até 90, você vai passar mais tempo da sua vida na menopausa do que antes dela. Então, a reposição hormonal, além de melhorar os sintomas, ele melhora, diminui a incidência de doenças. Por quê? Nós, pós-menopausa, temos incidência de osteoporose, aumenta a incidência de AVC, de infarto, de demência e o hormônio, ele é um fator protetor. Então, ele diminui a incidência dessas doenças que são tidas aí doenças do envelhecimento. Então, a tua saúde fica melhor. Então, não é só sintoma. É também melhorar a qualidade de vida. E hoje se fala muito dos sintomas cerebrais, não? Então, a mulher nessa fase sofre com depressão, ansiedade, irritabilidade. E a reposição hormonal vem a melhorar tudo isso, com certeza. Doutora, muito obrigada por trazer esse assunto, conversar com a gente, para quem está em casa nos assistindo, desmistificando esses pontos que a gente sabe que são importantes para que a gente possa cuidar cada vez mais da gente. Primeiro ponto, o mais importante, é a gente ter o nosso autocuidado, para a gente estar bem para poder fazer o bem. Pessoas curadas curam e pessoas machucadas machucam, ferem. Então é importante nós estarmos bem de corpo e de alma para poder cuidar dos nossos filhos, da nossa família. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer e acho que a gente tem que falar muito, a saúde da mulher tem que ser falada, discutida e a gente tem que vencer aí esses tabus. Com certeza. E a gente vai pensar em como implementar mais políticas públicas e ações que vão ao encontro e ajudar a saúde da mulher 40+, no bem-estar, no seu bem viver, que é a melhor etapa da nossa vida, né? O começo do resto das nossas vidas. Então, continua com você, Amaro, uma grande satisfação. Bom dia a todos.
Obrigado, Major. Mulher em Foco também aqui no programa Paraná Notícias. E a gente fala agora do Vale Sorte. Você já comprou o seu Vale Sorte? Ainda não? Como você vai ganhar o prêmio? Então tem que comprar. Só ganha quem compra o Vale Sorte. Então aproveite. Rapaz, não tá fácil, hein? Minha mulher inventou uma reforma lá em casa e meu filho quer um carro porque passou na faculdade. Vixe, você vai ter que dar um jeito de pagar só suas contas. Desculpa me meter, mas eu acho que eu tenho a solução pra você. É, meu amigo, você conhece o Vale Sorte? Essa semana tem 3 prêmios de 10 mil. E ainda tem um mega sorteio de 200 mil reais para os nossos 10 giros de Milão. E o Faz Mais vem aí. A sorte pode bater na sua porta em janeiro. Vale Sorte. Só ganha quem compra, meu amigo. Esse é o Vale Sorte, então só ganha quem compra. Se você já adquiriu o seu, então boa sorte. Agora nós temos um momento empresarial com a Isadora de Oliveira. Bom dia, Maringá. Bom dia, Paraná. Quarta-feira, dia lindo, dia dos professores. Parabéns a todos os professores. A gente não estaria aqui se não fosse vocês. E hoje eu trouxe a Heloísa. A Heloísa é uma grande amiga minha, é uma empresária e ela atua em produção de roupas. Ela é engenheira de produção. E eu queria entender, Heloísa, como que foi seu início de carreira? Como que você decidiu abrir uma empresa que trabalha com roupas? Como que foi o início dessa jornada incrível que você está construindo? Bom dia a todos, muito obrigada, Isadora, pelo convite. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Bom, comecei, na verdade, com a engenharia de produção e no último ano da faculdade, a minha irmã me chamou para uma oportunidade de abrir uma empresa, de abrirmos a Feitoá, juntamente com outros sócios, e estamos aí na caminhada até hoje, graças a Deus. Então, a Feitoá, ela tem um foco de produção de roupas femininas para atacado, então nós produzimos para outras marcas e no ano passado lançamos a Feitoá, uma moda atacadista que está presente no Shopping Paraná Moda Park. Você também atua junto comigo no Copegem, que é o Conselho Jovem. Acredito que ali seja uma escola de líderes de como lidar com pessoas, de como fazer parcerias. Eu queria que você explicasse para o pessoal como é importante o associativismo e como isso mudou na sua vida e na prática do dia a dia da sua empresa. Com certeza, Isa. Na empresa, nós somos de gerações diferentes, né? Tanto os sócios quanto todos os trabalhadores da empresa. E no Copegem, eu pude ter uma visão um pouco diferente. Conversar com pessoas de idades parecidas, trocar experiências, fazer visitas técnicas em outras empresas, para que eu pudesse também levar muita coisa para a Feitoá, para a fábrica, melhoria de processos. Então, o Copegem, ele está sendo uma escola, né? Uma escola de líderes, uma escola onde nós nos desenvolvemos. Eu tenho um enorme orgulho de ter uma cadeira dentro do Copegem e eu vou estar fazendo de tudo para honrar essa cadeira lá, né? Para me desenvolver e também conseguir contribuir com a sociedade. Agora, voltando um pouco para falar um pouco da sua empresa. Eu queria que você falasse um pouco quais foram os seus principais desafios e quais você considera as suas maiores vitórias dentro da sua empresa. Bom, Isa, desafio hoje para o empreendedor tem de monte, né? E na empresa, os principais desafios, acredito que foi na parte de organização de processos, na parte de cumprimento de prazos, organização dessas entregas até o cliente. E claro, muitos aprendizados em base desses desafios, né? Aprendemos muito a ser mais resilientes, a ter uma visão estratégica do negócio, a pensar mais à frente, a traçar novos objetivos, novas metas, porque o mercado da confecção ele muda muito, ele é bem dinâmico. Então, esse é um dos desafios, acompanhar, estar atento às tendências, estar atento às novidades e entregar sempre o nosso melhor para os nossos clientes. Você trabalha mais com a parte de atacado. Como que vocês tomaram essa decisão? Qual é a principal diferença entre atacado e varejo? Como que vocês seguiram por esse segmento? E se você puder falar um pouco também da sua loja de atacado, para a gente entender um pouco como funciona? Bom, vamos lá. Então, desde o início, o objetivo é
a fabricação de roupas no atacado. Tanto pelo processo produtivo, né, pela produtividade das roupas de atacado, lotes maiores. Então, como nós começamos, né, e hoje atendemos marcas grandes, né, pessoas que têm muitas lojas. Então, assim, isso deu um gatilho para que nós abríssemos nossa loja no atacado. Nós gostamos muito da parte do B2B, onde nós podemos entregar nossas roupas, né, para um público maior de pessoas, né, para que várias pessoas possam consumir nossas roupas. Então, desde o começo foi a intenção entrar com o atacado mesmo das peças, né? Então, hoje começamos em agosto do ano passado com a loja no shopping de atacado, e a Feitoá, o foco é mesmo tecidos planos, tecidos onde uma mulher pode utilizar no dia a dia, aquela pessoa que acompanha a sua roupa, que é uma roupa fácil de usar, uma roupa que tem um acabamento muito legal. Então, tudo isso é pensado lá desde o processo criativo. Que legal, Elo. E eu queria que você deixasse aqui para o pessoal uma mensagem especial, falar para quem realmente, por exemplo, para quem está entrando nessa questão de vender roupas, ou até mesmo quem quer, acho que muita gente vai procurar vocês para fazer a revenda de roupas. Como que funciona isso? Eles têm que ir até lá no atacado, nessa loja? Como que faz para fazer essa revenda de loja ou de roupas? Vamos lá, então, pelo Instagram, @feitoá, vocês podem estar acessando, conhecendo os produtos, e lá vai ter os contatos das vendedoras, né, que fazem parte da nossa equipe ali da loja. Vocês podem entrar em contato, solicitar o catálogo, e elas separam e nós enviamos. Enviamos para todo o Brasil as peças da Feitoá, com muito amor, com muito carinho aí para vocês. Então, @feitoá no Instagram. Vocês já conseguem ter o acesso, né, direto com as vendedoras da marca. Muito obrigada, Heloísa. Muito obrigada, meus queridos. Que vocês tenham um excelente dia, uma excelente quarta-feira. Obrigado, Isadora. E agora a gente fala da GT Foods. Atenção, a dona de casa, consumidor exigente e fã de praticidade. A Canção está de cara nova. A marca, que você já conhece pela linha completa de cortes, frangos e congelados, está de cara nova, com um novo visual da marca que deixou tudo ainda mais moderno e apetitoso para você. E as novidades não param por aí, vem aí uma série de lançamentos que prometem variar o cardápio e facilitar o seu dia a dia. Fique ligado aqui no programa Paraná Notícias e descubra como a Canção transforma qualidade em sabor todos os dias. Vamos ao intervalo aqui no programa Paraná Notícias. Daqui a pouco nós voltamos com muito mais. E já estamos de volta com o programa Paraná Notícias, o programa do Carlinhos Fenili, hoje excepcionalmente aqui com a Amaro, agradecendo a sua companhia sempre aqui no programa. Agora a gente confere os valores do mercado agrícola. Mercado Agrícola, oferecimento Canção Alimentos. A soja está sendo comercializada em média a R$ 119,00 a saca, o milho R$ 52,00, o trigo R$ 64,00, o quilo do suíno R$ 9,10 e a arroba do boi gordo R$ 311,50. Mercado Agrícola, oferecimento Canção Alimentos. Olha a notícia boa, a Prefeitura aqui de Maringá e Aquapar realizaram a cerimônia de entrega de 64 apartamentos por meio do programa de Zonas Especiais de Interesse Social, o PROZEIS. Nós vamos conferir. A família do Daniel e Daiane, casal com 2 filhos, ou para quem vai formar ainda a família, como os noivos André e Ludiara, o sentimento é o mesmo, de alegria e sonho realizado. Sentimento único. É uma realização de uma luta minha e da minha esposa aí de 18 anos da nossa caminhada. É bem importante hoje a gente estar conseguindo concluir esse sonho. Muito importante, né? Porque a gente sempre se mudou muito, sempre pagou aluguel. E aí agora saber que a gente vai estar aqui, vai ficar aqui por um bom tempo, né?
Não vai ter mais aquela coisa de estar se mudando sempre. Vai dar para se adaptar melhor. Hoje é um dos dias mais importantes da minha vida. Eu tô noivo, tô pronto para casar, né? Vou casar em janeiro e o apartamento sendo entregue agora é só mais um degrau da formação de uma nova família. Para mim é um sentimento de muita alegria também, que a gente sempre teve o sonho de construir uma família e viver a vida ao lado dele nesse novo apartamento. Vai ficar bonito, então. Vai ficar bonito. Por meio do Programa de Zonas Especiais de Interesse Social PROZEIS, da Prefeitura de Maringá, eles e outras 62 famílias receberam nesta segunda-feira as chaves dos apartamentos do residencial Soládio Itália 2. E o Itália 2 é esse prédio aqui, ó, de 8 andares, tem 64 apartamentos com 52 metros quadrados de área útil, com toda a infraestrutura para a moradia e disponível para as famílias que receberam as chaves já se mudarem. Até há pouco tempo atrás, entende, havia uma limitação muito grande, tanto de recursos, como também para fazer com que as pessoas pudessem dar entrada, porque a Caixa só financia 80%. Os 20% tem que sair do bolso do mutuário. Aí o que o governo fez? Entende? Ele passou então a ajudar, a subsidiar com R$20 mil as pessoas para ajudar na entrada, facilitando assim a aquisição do imóvel de área de interesse social. O PROZEIS é um edital de credenciamento onde proprietários de terrenos em zonas que estão para casa, geralmente, R1 ou R2, cadastram seu terreno na prefeitura para tentarem ser selecionados para uma permissão de verticalização. Os terrenos que a prefeitura entende como interessantes para verticalizar recebem esse potencial construtivo para fazer prédio de vários andares e assim viabilizar unidades mais acessíveis, desde que vendidas dentro até o faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, dentro da cidade de Maringá, onde é historicamente muito caro e dificilmente tem como ter um terreno ou construir uma casa por um valor acessível. Esse é o objetivo, né? A gente poder proporcionar a esse público a oportunidade aí da casa própria, então formar sua família, ter a alegria, o conforto, a dignidade, então, de morar em Maringá. É a lei que criou o programa Dizeis é de minha autoria e é ela que permitiu que a gente pudesse utilizar esses lugares especiais, dando um subsídio para a população. Junto com a Caixa Econômica, o governo do estado, que entra com a entrada de R$20 mil, às vezes as pessoas não se dão conta de quanto isso é importante para poder ter uma prestação mais baixa e hoje mais 60 unidades da construtora VEG e nós aqui torcendo para que mais e mais unidades possam chegar até a população com prestação mais barata do que o aluguel. Esse é um programa que já vem sendo conduzido há algum tempo. Esse prédio, obviamente, começou a ser feito bem antes da nossa gestão, mas estamos aqui tendo a oportunidade e o privilégio de poder entregar chaves para famílias que fazem parte de um projeto, tanto do governo federal quanto do governo estadual e da prefeitura, que viabiliza a moradia digna para pessoas de diversas faixas de renda. E aqui, pessoas de renda até 3 salários mínimos. Então, uma honra para a gente poder participar da realização desse sonho, junto com todos os outros que tornaram possível esse empreendimento. Prefeito, é uma situação diferente, né? É um bairro que é bem próximo do centro, as pessoas moram num lugar bom e com qualidade de vida. Esse é o papel da prefeitura, conseguir viabilizar em terrenos que teoricamente não se permitiria construir prédio, a gente autorizar isso para que a distribuição do custo do terreno, que em Maringá é muito caro, por um número maior de moradores, possa ser viável. E aí permite que as pessoas morem num lugar privilegiado como esse aqui, bem pertinho do centro. Um ótimo bairro para se viver. É um ótimo bairro. Esse é o 10º entregue aqui em Maringá do PROZEIS, o 10º empreendimento de moradias aqui na cidade. Vamos falar da Prefeitura de Mandaguari, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, em parceria com o Sebrae e o Ecossistema de Inovação de Mandaguari, lançou o Diaton Smart City 2025. Ele é um desafio de ideias inovadoras que vão ajudar a transformar Mandaguari em uma cidade mais inteligente, sustentável e conectada. Esse evento acontece no dia 13 de novembro, mês que vem, a partir das 8 da manhã, no Centro de Convenções Dr. Décio da Silva Bacelar. Monte a sua equipe com até 5 participantes
e participe dessa transformação. A inscrição é gratuita e pode ser feita em QR Code, né, que aparece também na tela, ou você pode acessar o site mandaguari.pr.gov.br, Prefeitura de Mandaguari, transformando ideais em futuro. Nós vamos agora com o quadro Afropapo. Olá, bom dia. Meu nome é Salete Gil. Estamos iniciando mais um Afropapo nesse dia maravilhoso, dia 15 de outubro, dia dos professores e professoras. E queremos homenagear todas elas e todos eles também nesse dia. E aí quero falar um pouquinho da Leci Brandão, fala que na sala de aula é que se forma um cidadão, é na sala de aula que se muda uma nação. Então, a vocês, professores, meus mais assim, sinceros parabéns. E como a Isadora bem disse há pouco, todos nós temos um professor aí especial que mudou a nossa vida. E hoje nós estamos recebendo também uma professora, pesquisadora, educadora, a Suelen Regina, que tem pesquisado sobre os professores, né, a importância desses professores aí, tanto na universidade quanto em sala de aula. Gostaria que você se apresentasse, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu sou a Suelen, sou pesquisadora na área de políticas públicas educacionais, sou pedagoga formada pela UEM, mestre em educação e hoje sou doutoranda também na área de políticas públicas educacionais, né, da educação para relações étnico-raciais, com recorte especial em mulheres negras. E, Suelen, o que te levou a estudar sobre esse tema tão importante, né, numa sociedade em transformação como a nossa? Bom, em primeiro lugar, eu faço parte dessa população, sou uma mulher negra, né, me reconheço como tal, e acredito muito na importância de estudarmos as políticas educacionais para as relações étnico-raciais. É importante nós conseguirmos encontrar essas mulheres dentro da universidade e entender como nós chegamos lá, né, como nós permanecemos e depois como nós saímos e onde trabalhamos. Né, durante a pesquisa que nós fizemos durante o mestrado, principalmente para descobrir onde essas mulheres negras hoje estão, né, dentro da universidade, a gente acabou percebendo durante a pesquisa que elas se encontram principalmente no curso de pedagogia. Então, nós conseguimos entender que essa mulher negra é professora, na maioria, né, das suas escolhas dentro da universidade. Então, quando nós falamos de políticas educacionais, nós estamos falando das cotas também, né, é uma das políticas. Estamos falando das políticas de permanência, que é após a entrada, né, como que essa mulher negra permanece dentro da universidade. E é muito bom saber o quanto nós estamos conseguindo entrar muito mais na universidade e estamos escolhendo o curso de pedagogia. Né? Quer dizer que nossas professoras são mulheres negras que, a partir dessas políticas educacionais para as relações étnico-raciais, estão conseguindo alcançar o objetivo da sua formação. E, Suelen, explica para a gente também sobre o que é uma educação antirracista, né? Porque a gente tem falado tanto sobre isso. O que é isso? Sim, nós temos agora uma maior discussão acerca desse tema, né, educação antirracista. Então, a educação antirracista ela vem trazer para nós ações que são muito mais do que não ser racista. Tanto é que foi aprovado o PNE antirracista, que é o Plano Nacional de Educação Antirracista, foi aprovado em julho desse ano, né, de 2025. Por uma formação continuada dos professores. Nós também lutamos por uma formação inicial, né, dos professores para uma educação antirracista, quer dizer, colocar dentro dos currículos das universidades, principalmente dos cursos de licenciatura, assuntos acerca das relações étnico-raciais mesmo, para a gente conseguir formar o professor já lá na universidade, para ele conseguir entender como ele tem que se posicionar, né, durante o seu trabalho, né, enquanto ele está em sala de aula, né, quando é crime de racismo, né, quando não é, quando é melhor fazer uma prevenção no sentido de projetos pedagógicos, né? Então, a formação inicial é muito importante, a
a formação continuada também é importante e o PNE antirracista, ele vai vir com uma força muito grande para ajudar esses profissionais que, inclusive, precisa muito dessa formação. E para finalizar também, Regina, você teve uma professora especial na sua vida? Conta rapidamente para a gente aí. Sim, tive muitas, né? É por isso que hoje sou doutoranda da Universidade Estadual de Maringá, mas tem duas que moram muito no meu coração, que é a minha professora do segundo aninho, né? Que me deu muita força para eu entender que eu poderia ler, que eu já de pequenininha eu queria muito aprender a ler e ela foi assim, inclusive essa foto é de 92. Nunca mais a vi, espero que alguém conheça ela e possa transmitir essa felicidade que eu tenho de nunca mais ter esquecido dela. E hoje a minha orientadora, a professora Jane, ela me deu muita força para estar aqui hoje, né, para chegar onde eu estou, porque eu também não acreditava que eu poderia estar aqui. E ela abriu as portas, assim como a professora lá do segundo aninho disse que eu era capaz de ler, a professora Jane me trouxe até aqui. E é isso, a gente quer agradecer a todos os professores aí que nos ensinaram a ler e escrever. E esse foi mais um Afropapo. Agradeço a você, agradeço a todos vocês de casa. Até semana que vem. E agora a gente fala da ótica comercial. Olha, na ótica comercial você parcela tudo em até 10 vezes sem juros, nos cartões. E a ótica comercial tem vários endereços aqui em Maringá e também na nossa região. E no Shopping Avenida Center, atendendo até às 10 horas da noite. E a gente sempre traz aqui as ofertas da ótica comercial para você. Olha, na compra de óculos completo, armação, mais lente multifocal, você ganha um óculos de sol. Então aproveite, hein? Essa promoção válida até hoje, hein? Armações com até 50% de desconto. Você não pode perder, especial Dia dos Professores, exatamente hoje, né? Então aproveite aí essas promoções da ótica comercial aqui de Maringá e também na região. Não perca esta promoção ótica comercial. Empreende Maringá com Tassis Rosa, chegando agora para você. Bom dia, Mário. Dia dos Professores. Parabéns a todos os nossos queridos professores. Estávamos conversando ali, como eu tenho muitas boas lembranças de professores. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui no Empreende Maringá uma psicóloga de mulher, ela que tem muita informação para todas nós mulheres. Jussiane, seja muito bem-vinda ao Empreende Maringá. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite, a oportunidade de estar aqui conversando com você. Vamos lá, Jussiane, começa contando então pra gente, dentro do seu consultório, qual é o maior desafio que você vê que as mulheres empresárias levam, né, até o consultório para você. Hoje a gente percebe o quanto as mulheres elas têm crescido no mercado de trabalho, né, mas que ainda é um perfil que tem essa dificuldade de estar em posições de liderança e que existe todo um sofrimento em volta disso. A mulher, ela saiu para o mercado de trabalho, mas ela ainda continua com toda aquela responsabilidade da gestão da casa, educação dos filhos, apesar delas estarem compartilhando isso, né, com os seus companheiros, mas isso ainda vem pesando, isso ainda é uma responsabilidade grande e que acaba pesando para elas, acaba fazendo com que elas gerem muitos conflitos, né? Culpa de estar fora de casa, de não estar em casa, mas também a necessidade de realização profissional. Então, hoje, a conciliação de vida pessoal e profissional é uma das maiores queixas das mulheres. É o tal do multitarefas, né, Jussiane? Apesar da mulher ir para o mercado de trabalho, como você está falando, isso já há muitos anos, né? Eu vejo isso dentro da minha casa com a minha mãe, por exemplo, já estou numa segunda, terceira geração já, mas os outros compromissos permanecem, né? Jussiane, qual é o
o desafio da mulher, como você trouxe, mas dentro da prática, do dia a dia, da vida da mulher, quais são as dicas, as sugestões que você deixa para a mulher empresária que nos assiste, para que ela traga um pouco de leveza? Porque isso não vai mudar, né? Eu não vejo possibilidade dessa realidade mudar na vida das mulheres. Então, o que nós precisamos fazer é nos adaptar. Quais as sugestões que você traz para trazer um pouco de leveza para essa rotina? Então, é justamente isso. Como ainda a gente tem todo esse escopo, né, da nossa cultura, para que a mulher ela consiga lidar com essa vida multitarefa, eu acho que ainda vai alguns anos para ela fazer isso sem culpa. Mas principalmente isso, é lidar com essa culpa, é ter qual que é a sua prioridade. Então, a mulher, ela tem a opção de escolher investir na carreira ou investir, né, realmente, exclusivamente para a família. E tudo bem, é uma escolha. Mas é essa culpa que pesa, a culpa de estar em casa cuidando dos filhos e não estar sendo produtiva, e a culpa de estar sendo produtiva no mercado de trabalho e não estar ali o tempo todo com os seus filhos. Então, a primeira coisa é escolha. O que você quer? Qual que é a tua prioridade? O que você quer para a tua vida? Tenha uma rede de apoio. Apesar de a gente falar assim, é difícil, né, ter essa rede de apoio, mas ela é extremamente necessária. É poder contar com outras mulheres, né, com outras pessoas para que ela possa dividir esse peso, essa responsabilidade. E invista naquilo que te faz feliz. Tenha momentos de lazer, momentos de descanso, momentos de prazer. Escolha um momento que é realmente teu, que você faz algo, uma atividade ou uma ação que é para você. Um encontro com as amigas, uma atividade física, um hobby, seja o que for, mas tenha aquele momento exclusivo que é seu, se priorizar. Você sabe o que eu percebo, Jussiane, em conversa, né, com outras mulheres? Muitas vezes ela nem sabe o que traz o prazer e a alegria e o descanso mental, né? Porque o objetivo disso tudo é o descanso mental, né? Você percebe isso também? Que muitas vezes a mulher nem se conhece, né? Muito. É muito aquilo. A mulher, ela vem com aquela função de ela tem que servir para os outros, né? E esquece de olhar para si. Isso é uma queixa de décadas. Mas antes era obrigação. A mulher ela não tinha que se priorizar. E aí vem essa culpa, como eu vou olhar para mim, eu estou sendo egoísta? Não, isso é saúde mental, porque para que eu possa ajudar o outro, para que eu possa realmente ser útil ao outro, primeiro eu tenho que estar inteira, primeiro eu tenho que me fortalecer. É isso mesmo, né? Estamos no Outubro Rosa, um mês de conscientização da parte física e da parte emocional também da mulher. É importante você estar ao lado também de profissionais especializados, né? Ju, muito obrigada pela sua participação. Peço que você deixe aí suas redes sociais, seus contatos, para aquelas mulheres que quiserem procurar aí um apoio. O meu Instagram é @JussianeFregadoliPsico. Obrigada por estar aqui compartilhando aí um pouco da sua jornada conosco. E até o nosso próximo Empreende Maringá. E desta forma, a gente agradece a todos pela audiência. Muito obrigado. Paraná Notícias, o programa do Carlos Fenili fica por aqui. Amanhã ele estará de volta. Grande abraço. Até lá.